Valeu, Sérgio. O Cadu Lacerda, o Cadu perguntando, Breno, não há militares progressistas? Por quê? E aí, antes de você responder, eu vou te colocar o seguinte: será que o Bolsonaro não está virando um problema maior para os militares do que o próprio Lula? Né? Quando você pega para ver o seguinte, vamos imaginar os militares sendo humilhados de manhã, de tarde e de noite pelo Olavo de Carvalho. Né? O cara assim dizendo, ó, vocês já ganharam seus empregos, parem de encher o saco. Mais ou menos essa mensagem que eles passam, né? Aí vai lá o Marco Feliciano, vai ao Olavo de Carvalho para assinar uma petição pelo impeachment do Mourão, para que o Mourão não saia fora da casinha. Como é que você está vendo essa tensão entre o bolsonarismo e o poder militar no Brasil e também essa ausência de militares progressistas? Que família que não tem um primo insuportável, um cunhado indesejado? Pô, mas ele mandando, você vai botar esse cara... Esse é o tema, ou seja, os militares vão tentar, pouco a pouco, como já estão fazendo, dar alguma ordem e disciplina ao governo Bolsonaro. Agora, o vínculo dos militares com o governo Bolsonaro é estrutural. O Bolsonaro só existe por conta das Forças Armadas. Só existe sua eleição, porque foi decisivo o papel de Vilas Boas para impedir o habeas corpus favorável ao Lula no ano passado. Só existe como governo, porque a estrutura do governo Bolsonaro é determinada pela estrutura militar. Então, o que nós temos aí é uma batalha dentro do bloco conservador, na qual a tutela militar busca expandir seus espaços, reduzindo os espaços da extrema-direita ideológica, encarnada por Olavo de Carvalho, um perfeito idiota, mas que representa uma força política dentro do governo Bolsonaro, tratando de fazer com que o Bolsonaro funcione no diapasão da tutela militar. Ou seja, Bolsonaro é o cunhado que eles estão querendo educar, o cunhado indesejado que eles querem dar uma educada nele. É completamente diferente da relação que eles têm com Lula. O Partido Armado do Capital tem no Lula seu grande inimigo. Não se pode ter nenhuma ilusão sobre isso. Por que tem no Lula seu grande inimigo? Porque essa gente, os oficiais das Forças Armadas, vivem de estudar cenários. São bons, são estudiosos de cenários. E eles sabem o que significa a libertação do Lula. Portanto, eles desejam manter o Lula preso para poder impor o programa pelo qual foi eleito Bolsonaro. Eles já deram fartas demonstrações de que para eles, para o alto comando das Forças Armadas, é inadmissível qualquer medida que relaxe a situação carcerária de Lula. É inadmissível exatamente porque, num cenário em que o Lula está excluído do processo político, esse cenário de exclusão do Lula é o cenário mais favorável para a mudança do regime político e para a imposição do programa ultraliberal defendido pelo capital financeiro em associação com a maioria do comando do Exército Brasileiro. Muito bom, Breno. O Eduardo está dizendo o seguinte: Breno, a pressão militar para o adiamento da decisão pelo STF já não caracteriza ruptura institucional e caminho para uma ditadura? Isso permite até que a gente entre no próximo ponto. Antes eu vou ler o comentário do Carlos Alberto Veloso Lopes. Mobilização popular pode servir para declarar ao mundo que a prisão de Lula é ilegal e os países se negarem a negociar com o Brasil. Internamente estão com os tanques Estados Unidos, cagando e andando para o povo. Obrigado pelo comentário, Carlos, aqui. Breno, sobre essa questão da escalada autoritária, né, ela não passa apenas pela pressão e pela tutela militar ao Supremo, né? Ela passa também pela extinção de vários conselhos de participação da sociedade no governo, Conselho de Direitos Humanos, Conselho LGBT, Conselho, enfim, vários, né? Como é que você viu essa decisão? E tem muitas pessoas em estado de choque, né, com, vamos dizer assim, mais uma medida do Bolsonaro contra os direitos humanos e contra a participação social. Olha, primeiro, a ruptura da ordem constitucional ocorreu em maio de 2016, quando foi derrubada sem crime de responsabilidade a então presidenta Dilma Rousseff. De lá para cá, nós vivemos um processo de ruptura constitucional, de ruptura da Constituição de 88. Entre 16 e 18, houve um embate no interior das classes dominantes sobre qual rumo essa ruptura deveria tomar. A direita tradicional defendia a reconstrução do regime de democracia liberal sob o seu controle e com a exclusão do PT
e do presidente Lula. Essa era a política do PSDB, do DEM e de aliados menores. Reconstruir a democracia liberal sob a égide de um presidente da República normal, de direita, mas normal, excluindo o PT e o presidente Lula. Havia um outro setor das classes dominantes que foi vitorioso nas eleições de 2018, que propunha outro rumo para a ruptura constitucional operada conjuntamente pela extrema-direita e pela direita tradicional em 2016. Qual era esse outro rumo? Mudar o regime político. Transitar da democracia liberal em crise, em colapso, transitar da democracia liberal para um regime bonapartista, para um regime policial. E esta alternativa, com o apoio das Forças Armadas, é que venceu as eleições de 2018. Venceu as eleições de 2018 e constituiu o governo. E o governo caminha nessa direção, de constituir um outro regime político, que já não é mais o regime político fracassado da Constituição de 1988. Olha, aqui, enquanto você fala, Breno, só queria mostrar, porque eu tinha separado exatamente esse artigo aqui, do Mendonção, Luiz Carlos Mendonça de Barros, está dizendo que muitas pessoas não estão conseguindo ter a compreensão do que está acontecendo no Brasil, porque não compreendem, não enxergam que está havendo uma mudança de sistema político, né? Exatamente a mudança do regime liberal, do passado democrático, para um novo sistema, né? Aí alguns falam, não, mas veja bem, não tem articulação política, o Congresso foi criminalizado, tem isso, tem aquilo. O Bolsonaro pergunta o que é articulação. É exatamente o momento de acomodação entre o velho regime e o novo regime, que ainda não está totalmente delineado. Né? Agora, e nesse contexto, nesse processo de transição de regime, que é a alternativa hegemônica no interior das classes dominantes hoje, que venceu as eleições de 2018, nesse processo é que nós devemos analisar uma medida como a extinção dos conselhos federais decidida pelo governo na semana passada. O que eram esses conselhos? Formas de participação da sociedade dentro do Estado. Não alterava as instituições do Estado no fundamental, mas permitia espaços de, vamos chamar assim, de democracia semidireta. Ou seja, os setores sociais organizados por sindicatos e entidades tinham vez e voz em conselhos que decidiam determinadas políticas públicas. Isso estava previsto na Constituição de 88, foi muito timidamente aceito durante os governos pré-Lula e fortemente implementado como política por Lula e Dilma. A criação de conselhos federais que permitissem às distintas forças sociais se manifestarem dentro do aparelho do Estado, se manifestarem dentro das instituições, se manifestarem e participarem da decisão sobre políticas públicas. Foi um mecanismo de democratização do Estado previsto na Constituição de 88 e implementado por Lula e Dilma. A criação de diversos conselhos. Alguns desses conselhos não podem ser extintos, porque eles foram criados por lei, como é o caso do Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, e outros. Mas vários desses conselhos e colegiados foram criados por atos administrativos. Esses é que foram banidos na semana passada. Aqueles que estão previstos por lei, o governo Bolsonaro, se quiser extingui-los, terá que propor ao Congresso Nacional. Ele extinguiu aqueles que foram criados por medidas administrativas. Por isso que não atinge, repito, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Educação e outros que têm previsão legal. Isso faz parte do desmonte do regime democrático liberal de 88. Eles estão desmontando esse sistema político e constituindo um outro sistema político, que é um sistema político autoritário e policial, que tem na sua vanguarda o presidente da República, Bolsonaro, as Forças Armadas e a Operação Lava Jato. Essa é a tríade política que está na vanguarda dessa transição de sistema político, com o apoio do capital financeiro e com o apoio de vários dos meios monopolistas de comunicação. É muito bom esse desenho que você faz. De fato, assim, é uma outra ordem, né? Você tem Lava Jato emparedando, né, de alguma maneira, o sistema político, você tem as Forças Armadas emparedando a sociedade de uma maneira mais ampla e o líder autoritário, né?
Claro, a aliança entre as Forças Armadas e a Operação Lava Jato foi sendo construída desde o início dessa operação. É necessário, inclusive, investigar historicamente se nas origens da Operação Lava Jato já não havia participação militar, assim como está a se investigar se não havia participação internacional, qual é o papel dos Estados Unidos na articulação, na construção da Operação Lava Jato. Agora, há de fato uma aliança estratégica entre a alta oficialidade do Exército Brasileiro e a Operação Lava Jato. O Breno,